Nós vamos iniciar agora um estudo sobre anestesiologia. E nós vamos ver mais para frente os tipos de agulhas, seringas, tubetes, técnicas anestésicas de um modo geral. Mas antes, nós vamos falar sobre algumas generalidades de anestesiologia. Então nós temos aqui um crânio e aqui o nervo trigêmeo. Então é claro, gente, para que nós possamos ter um sucesso nas nossas anestesias, a gente tem que ter um conhecimento profundo, tanto da maxila como da mandíbula, onde nós temos lá os pontos de reparos necessários para nós fazermos as nossas anestesias. Então a gente tem que conhecer bem os pontos de reparos para poder saber o local exato que nós vamos ter para fazer a nossa anestesia, quer sejam elas na maxila ou na mandíbula. E também, além de ter esse conhecimento de craniologia, é claro que é necessário que nós tenhamos um conhecimento do nervo trigêmeo. Então o nervo trigêmeo é o nervo do dentista. Então nós atuamos diariamente neste nervo para anestesiar dentes, para fazer extrações, tratamento de canal, preparos de cavidade, cirurgias de um modo geral, desde uma simples cirurgia até uma ortognática. Então é importante, é de suma importância que nós tenhamos o conhecimento deste nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, que vai inervar toda a face, vai inervar gengiva, mucosa, osso alveolar, dentes, língua, bochecha, palato. Então, nós temos que ter um conhecimento do nervo trigêmeo, principalmente da maxila, que é o nervo maxilar, e o nervo mandibular, que vai inervar a mandíbula. Muito bem, o que vem a ser a anestesia? Então a anestesia é o método que permite abolir a sensibilidade dolorosa em uma região anatômica. Horace Wells, em 1846, descobridor da anestesia. Então ele foi o descobridor da anestesia. E Holmes Wendell, em 1846, foi quem denominou de anestesia o líquido que tira a sensação dolorosa. Ele usou aqui um prefixo an, que significa sem, e aesthetos, que significa sensação. E que surgiu então este nome da anestesia. Então Horace Wells foi o descobridor do líquido que tira a sensação dolorosa, e Holmes Wendell deu o nome a este líquido de anestesia. Os elementos responsáveis pela percepção da dor são, então nós temos córtex cerebral e o tálamo, que são os responsáveis pela percepção da dor. Córtex cerebral e aqui o tálamo. Então veja aqui, o profissional aplicando uma anestesia, um determinado tronco nervoso. Aqui o anestésico bloqueia o nervo. Então daqui para frente o paciente não vai sentir dor. Por quê? Porque a dor, o efeito, ela chega aqui e não consegue passar, porque foi bloqueado. Então esse bloqueio não chega aqui no córtex cerebral e nem aqui no tálamo. Então o paciente não vai sentir dor, porque houve um bloqueio no nervo. Então essa sensibilidade dolorosa, se ela chega aqui, ó, ela para, e se ela não chegar aqui no cérebro, então a pessoa não vai sentir dor. Houve um bloqueio do nervo. E falando-se em dor, o que seria então o limiar da dor?
limiar seria a intensidade mínima abaixo da qual um estímulo deixa de produzir uma determinada resposta. É a intensidade mínima. É o limite entre a dor e sem dor. Isso é o limiar. O limiar absoluto é a excitação mínima capaz de produzir uma sensação. Então a pessoa sente uma ligeira sensação. Aí nós temos o chamado limiar de dor. Então nós temos o limiar baixo, que é mais dor. Então o indivíduo que apresenta um limiar baixo, ele vai apresentar mais dor. O indivíduo que apresenta um limiar alto, ele vai sentir menos dor. Então, limiar baixo, mais dor. Limiar alto, menos dor. Então, a dor, então existe uma variação desse limiar de dor, dependendo das condições emocionais, da fadiga, da idade, uma série de fatores, relação ao sexo. Então nós temos aqui, por exemplo, condições emocionais abaixam o limiar da dor. Então o paciente ele vai sentir mais dor dependendo do emocional que ele estiver apresentando. Então veja bem, gente, nós temos um paciente que já trata conosco já há algum tempo. E esse paciente, ele teve lá um problema de família sério e ele está assim com a condição emocional muito baixa. Esse paciente nunca deu problema no consultório, sempre tomou as anestesias, sempre correu tudo bem, pegou a anestesia, mas nesse dia a condição emocional dele está baixa. Então o que acontece? Quando a condição emocional abaixa, o limiar de dor ele também abaixa. Então o paciente ele vai sentir mais dor. Então quando a gente tem um paciente que chega no consultório nosso com um problema sério, e ele está com a condição emocional baixa, está triste, chateado, então a gente evita de fazer uma anestesia nesse paciente, por causa do seu limiar de dor que está baixo. A fadiga, então as pessoas cansadas, então também tem um baixo limiar de dor. Então o que acontece? O baixo limiar vai ocasionar um aumento de dor nesse paciente. A idade. Pessoas idosas suportam melhor a dor. Ou seja, pessoas idosas têm um limiar alto. Então tem um alto limiar. Então sente menos dor. As pessoas mais jovens têm um baixo limiar, sente mais dor. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o idoso ele sente menos dor que uma pessoa mais jovem. Por quê? Porque ele tem um alto limiar. Já a pessoa mais jovem tem um limiar mais baixo. Características raciais. Então veja aqui, os latinos-americanos, os italianos, espanhóis, têm limiar de reação mais baixo, ou seja, tem um baixo limiar. Então eles sentem mais dor que os orientais. Então os orientais apresentam um limiar mais alto. Então os orientais, de um modo geral, sentem menos dor, porque o limiar é mais alto. De acordo com o sexo feminino tem um limiar mais alto que o masculino. Então a mulher, ela sente menos dor do que o homem. O temor e apreensão. Então à medida que aumentam, então diminui o limiar. Então o paciente, ele chega no consultório, se a gente usar de psicologia nesse paciente, conversar primeiro, o paciente, às vezes ele chega apreensivo no consultório. Então a gente espera um pouco para anestesiar, dá um tempo, conversa com o paciente, para ele ficar mais à vontade. Aí depois que a gente conversar, tiver mais
à vontade, então aí o limiar de dor, o limiar vai aumentar, vai aumentando, e ele vai sentir menos dor na anestesia. Então o temor e a apreensão, à medida que aumentam, diminui o limiar. Então, gente, nós vimos essas considerações gerais sobre anestesiologia. Agora nós vamos ver, numa outra aula, a classificação das anestesias.